Você já percebeu que algo está errado com a espiritualidade que vendem por aí? Aquela sensação incômoda de que te prometeram um diamante, mas te entregaram uma bijuteria barata, que te disseram para pensar positivo, mas você continua vazio por dentro. Eu sei exatamente como você se sente, porque hoje vou revelar o que a indústria da autoajuda moderna fez com os ensinamentos de Eckhart Tolle, e não vai ser bonito. No final dessa história, você vai entender por que eles distorceram propositalmente a mensagem mais poderosa da humanidade. E por que a verdade que vou te mostrar é o oposto completo de tudo que você ouviu até agora. Mas antes disso, preciso te contar sobre um homem que quase se matou numa ponte no Rio de Janeiro. E como essa quase tragédia se tornou a maior ameaça ao modelo de negócio espiritual do século XXI. Era 1977. Eckhart Tolle tinha 29 anos e estava no fundo do poço. Depressão profunda, pensamentos suicidas, a vida não fazia sentido algum. Numa noite, algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Mas não foi o que você pensa. Não foi uma iluminação dourada. Não foi uma explosão de luz divina. Não foi Jesus ou Buda aparecendo para ele. Foi o contrário. Foi um desaparecer total. Eu não conseguia mais suportar viver comigo mesmo. Foram essas as palavras exatas de Tolle. E nessa frase está escondido o segredo que a autoajuda moderna não quer que você descubra. Repare bem. Ele não disse, não conseguia mais suportar minha vida. Ele disse, não conseguia mais suportar viver comigo mesmo. Você sente a diferença? É sutil, mas muda tudo. Porque naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O eu, que ele não conseguia suportar simplesmente, desapareceu. Como fumaça se dissolvendo no ar. Como gelo derretendo ao sol. Como uma miragem que você finalmente reconhece que nunca existiu. E aí começou o problema. Porque o que Tolle descobriu naquela noite não pode ser vendido. Não pode ser embalado. Não pode ser transformado em treinamento online. Mas eles tentaram mesmo assim. E foi aí que tudo deu errado. Porque quando você pega algo que fala sobre desaparecer e tenta vender isso para pessoas que querem aparecer mais, bem, você precisa distorcer a mensagem. Você precisa mentir. E foi exatamente isso que fizeram. Pegaram os ensinamentos mais radicais sobre dissolução do ego e transformaram em receitas para melhorar o ego. Pegaram a mensagem sobre morrer enquanto ainda está vivo e venderam como viva sua melhor vida. Pegaram a verdade sobre não ser nada e empacotaram como seja tudo o que você pode ser. Você já percebeu isso? Como os líderes da autoajuda moderna falam de Tolle, mas nunca falam sobre desaparecer, nunca falam sobre dissolver, nunca falam sobre morrer para si mesmo. Sempre falam sobre elevar sua vibração, manifestar abundância, despertar seu poder interior. É como vender refrigerante dizendo que é suco natural. É como prometer uma chama e entregar fumaça de incenso barato. E a verdade é essa. O verdadeiro ensinamento de Tolle é sobre você se tornar transparente, invisível, nada. E isso não vende. Isso não gera curso online, isso não enche arena. Por isso eles precisavam distorcer, precisavam criar uma versão palatável. Uma versão que não assustasse ninguém. Mas eu vou te contar um segredo. A versão assustadora é justamente a que funciona. E existe uma razão específica pela qual eles não querem que você saiba disso. Uma razão que vai além do dinheiro. Uma razão que toca no núcleo do que significa estar vivo. Porque quando você realmente entende o que Tolle descobriu naquela noite, você para de ser consumidor, para de buscar, para de comprar. Você simplesmente desaparece e aí aparece algo muito mais poderoso. Mas para entender isso, primeiro você precisa saber como eles distorceram cada ensinamento principal, um por um, com precisão cirúrgica. Vamos começar com o conceito mais distorcido de todos, o agora. Todo guru da autoajuda moderna fala sobre viver no presente.
Vendem isso como método de relaxamento, como método de produtividade, como truque de felicidade. Respire fundo, sinta seus pés no chão. Parece inofensivo, não é? Parece até útil. Mas o que Tolle realmente disse sobre o agora não tem nada a ver com isso. O agora dele não é uma técnica, é uma dissolução. O passado não tem poder sobre você no momento presente. Essa frase todo mundo conhece, mas ninguém te conta o que vem depois. Você não consegue ser infeliz sem tempo. Você já parou para pensar no que isso realmente significa? Significa que a infelicidade não é algo que acontece dentro do tempo. A infelicidade é tempo, é a ilusão do tempo. E quando você para de existir no tempo, você para de existir como você conhecia até agora. É isso que eles não querem que você saiba. O agora de Tolle não é um lugar onde você vai, é onde você deixa de ser você. Por isso, eles transformaram numa técnica de contemplação, numa prática de atenção consciente, em algo que você faz, em vez de algo que faz você desaparecer. A diferença é brutal e perigosa, porque quando você realmente entra no agora verdadeiro, não há mais ninguém lá para se beneficiar da experiência. Não há mais você para ficar feliz. Não há mais ego para se sentir iluminado. E como você vende isso? Como você transforma essa dissolução total em produto de consumo? Você não consegue. Por isso inventam versões falsas. Mas a versão falsa tem um problema. Ela não funciona. Deixa você sempre querendo mais, sempre buscando, sempre insatisfeito, porque você está tentando usar métodos temporais para transcender o tempo. É como tentar apagar fogo com gasolina. E há algo ainda pior. Algo que descobri depois de anos estudando tanto Tolle quanto seus imitadores. A versão distorcida não apenas não funciona, ela te afasta ainda mais da verdade. E satisfaz temporariamente sua sede de transcendência com algo que parece real, mas não é. É como sacarina para diabético espiritual. Adoça na hora, mas mantém a doença. E isso não é acidente, é estratégia deliberada. E se você realmente encontrasse o que está buscando, pararia de buscar, e aí toda a indústria ia à falência. Então eles te dão o suficiente para você continuar interessado, mas nunca o suficiente para você parar de consumir. Mantém você eternamente quase chegando lá, eternamente no quase. É cruel quando você para pensar. É manipulação emocional em escala industrial, mas há uma saída. Ela está escondida nos próprios textos de Tolle, nos pedaços que eles sempre ignoram, as frases que nunca citam, as páginas que nunca viram curso. E a chave está numa única palavra que mudou tudo para mim quando essa palavra aparece 247 vezes no Poder do Agora. Mas Stream jamais fez um workshop sobre ela. Saberia me dizer qual é? Não é lucidez, não é atenção plena, é iluminação. Não rendição como submissão, não rendição como desistência. E definitivamente não rendição como aceite sua situação atual. São como um desaparecimento voluntário, como um cubo de gelo que escolhe derreter, como uma onda que escolhe voltar ao oceano, como uma pessoa que escolhe não ser pessoa. Isso, meu amigo, isso não pode ser vendido. Quem verdadeiramente se rende, não tem mais carteira para comprar nada. Não tem mais eu para melhorar. Não tem mais futuro para manifestar. Não tem mais vibração para elevar. Só tem nada. Esse nada, tudo. Mas para você entender como chegamos até aqui, preciso te contar sobre a segunda grande distorção, a que mais me revolta pessoalmente. A distorção da dor. Todo coach espiritual moderno te diz: a dor é opcional.
O sofrimento é escolha. Você cria sua própria realidade. Parece empoderador, não é? Te faz sentir no controle. Mas Eckhart Tolle disse algo completamente diferente. Algo que vai contra todo pensamento positivo que você já ouviu. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Parece a mesma coisa? Não é. A diferença é abissal. Porque quando você diz a dor é opcional, está dizendo que a pessoa tem culpa pela própria dor. Se ela fosse mais evoluída, mais positiva, mais iluminada, não sentiria dor. É crueldade disfarçada de sabedoria. Mas quando Eckhart Tolle diz a dor é inevitável, ele está te dando permissão para ser humano, para sentir, para não fingir que está sempre bem. Está o segredo que eles não querem que você descubra. A dor é a porta, não é obstáculo, é entrada. Lembra da história de Eckhart Tolle na ponte Rio-Niterói? O que o levou ao despertar não foi pensar positivo, foi chegar no fundo do poço. Foi a dor se tornar tão intensa que algo precisava morrer. E algo morreu. Os vendedores de felicidade não podem te dizer isso, porque se a dor é portal, eles ficam sem trabalho. Se o sofrimento é professor, quem precisa de coach? Por isso transformaram a dor em vilã, em algo a ser evitado, em sinal de baixa vibração. E aí você fica preso num ciclo vicioso. Sente dor que é natural, depois sente culpa por sentir dor, porque aprendeu que pessoas evoluídas não sofrem. Aí sofre por sofrer, e se culpa por se culpar. É um labirinto sem saída. Foi construído para manter você comprando mapas que levam a lugar nenhum. Mas a verdade é simples. Você não precisa se livrar da dor. Você precisa atravessá-la completamente. Precisa deixar ela te dissolver. E do outro lado dessa dissolução, não há mais você para sofrer. Mas há algo ainda mais profundo. Algo que mexe com as bases de tudo que você acredita sobre realidade. A terceira distorção. A mais perigosa de todas. A distorção sobre quem você realmente é. Toda espiritualidade moderna te diz: você é um ser infinito tendo uma experiência humana. Você é luz. Você é consciência pura. Você é divino. Soa bonito, faz você se sentir especial, mas Eckhart Tolle descobriu algo diferente naquela noite em Londres. Algo que vai quebrar suas últimas ilusões sobre identidade. Ele descobriu que você não é nada. Não é consciência, não é luz, não é ser infinito. Você simplesmente não é. E essa é a maior liberdade possível. Porque quando você para de ser alguma coisa, você pode experimentar qualquer coisa. Quando você para de ter identidade, você se torna livre para viver qualquer experiência. É como deixar de ser ator para se tornar o palco inteiro. Deixar de ser música para se tornar o silêncio de onde toda música nasce. Mas isso não pode ser vendido. Como você vende não seja nada numa cultura obcecada com autoimagem? Como você transforma "você não existe" em meme inspiracional? Impossível. Por isso inventaram versões açucaradas. Você é energia, você é vibração, você é alma eterna. Continuam te dando identidades. Só que agora, identidades espirituais. É como trocar prisão de ferro por prisão de ouro. Continua sendo prisão. E a ironia é que quanto mais você tenta ser algo superior, mais você se afasta da verdadeira liberdade. A liberdade de não ser nada, e por isso mesmo poder experimentar tudo. Eckhart Tolle chamou isso de morte antes da morte. E não é metáfora. Alguma coisa em você realmente precisa morrer. Não seu corpo, não sua personalidade, não suas lembranças, mas essa sensação de ser alguém separado do resto da existência. Essa ilusão de ter uma identidade fixa. Essa crença de que você é seu pensamento. Isso precisa evaporar, como névoa matinal que some quando o sol aparece. E quando isso acontece, você descobre que nunca foi você quem estava vivendo sua vida. Você descobre que a vida estava se vivendo através de algo que pensava ser você. É uma reversão total de perspectiva. Como descobrir que você não estava assistindo um filme?
Você era a tela onde o filme estava passando. Mas chegamos ao ponto onde preciso te fazer uma pergunta honesta. Você realmente quer isso? Ou você quer apenas se sentir melhor sendo quem você pensa que é? Porque se você quer apenas melhorar sua vida atual, pare por aqui. Volte para os coaches, compre os cursos, pratique pensamento positivo. Mas se alguma coisa em você está cansada de ser você, está farta de carregar o peso de uma identidade, está alguma coisa quer finalmente descansar, então continue comigo, porque agora vou te mostrar como eles distorceram até mesmo o conceito de despertar. E porque o verdadeiro despertar é o oposto completo do que vendem por aí. O despertar que eles vendem é sobre você se tornar mais consciente, mais presente, mais iluminado. O despertar de Eckhart Tolle é sobre você deixar de existir, para que a consciência possa finalmente aparecer sem obstáculo. A diferença é radical. Na primeira versão, você acorda. Na segunda versão, você desaparece para que algo possa acordar através do que antes era você. É como a diferença entre melhorar o boneco ou descobrir que você é o ventríloco. Entre polir o espelho ou perceber que você é a luz que sempre esteve se refletindo nele. Isso nos leva à quarta grande distorção, a que mais me incomoda porque afeta diretamente sua capacidade de experimentar liberdade real. A distorção sobre ação e não ação. Todo guru moderno te diz: você precisa tomar ação. Seja protagonista da sua vida. Manifeste seus sonhos. É a versão espiritualizada do self-made man, do empreendedor cósmico, do CEO da própria alma. Mas Eckhart Tolle descobriu algo radicalmente diferente. Ele descobriu que as melhores ações não vêm de você, vêm através de você. Quando você desaparece como fazedor, a vida começa a fazer através de você, com uma inteligência, uma precisão, uma elegância que sua mente pequena jamais conseguiria planejar. Como deixar de remar contra a corrente e descobrir que o rio já estava te levando exatamente onde você precisava ir. Só que mais rápido e com menos esforço. Mas isso é heresia para a cultura do esforço máximo, para a mentalidade do controle, para o ego que precisa se sentir importante sendo o autor de tudo. Por isso, transformaram a não-ação de Eckhart Tolle em preguiça espiritual, em desculpa para não fazer nada, em passividade disfarçada de sabedoria. Mas não-ação não é não fazer nada, é fazer sem fazedor, é agir sem ator, é viver sem viver. E quando você experimenta isso pela primeira vez, é como descobrir que você estava tentando empurrar portas que se abrem puxando ou tentando nadar para cima quando podia simplesmente flutuar. Tudo fica mais fácil, mais fluido, mais orgânico. Não porque você ficou mais habilidoso, porque você parou de ser o obstáculo da sua própria habilidade. E aí chegamos ao núcleo de tudo, a quinta e mais importante distorção. A distorção sobre o que significa estar desperto numa realidade adormecida. Os gurus modernos pintam o despertar como festa, como celebração perpétua, como estado alterado permanente de êxtase. Desperte e seja feliz para sempre. Ilumine-se e todos os problemas acabam. Transcenda e viva no paraíso. É propaganda de margarina transcendental, sorrisos forçados em embalagem dourada, bijuteria barata espiritual. Mas a realidade é bem diferente. E muito mais bonita, porque quando você realmente desperta, você não vai para outro lugar. Você fica exatamente onde sempre esteve, só que agora sem resistência. Você continua pagando contas, continua sentindo dor física, continua lidando com pessoas difíceis. A diferença é que não há mais ninguém lá sofrendo com isso. Há apenas experiências acontecendo numa vacuidade consciente.
É como a diferença entre sonhar que tá caindo e assistir alguém sonhando que tá caindo. Mesma experiência. Zero sofrimento. E isso é infinitamente mais libertador que qualquer fantasia de beatitude perpétua. Porque é real, é sustentável, é vida verdadeira acontecendo através de ausência verdadeira. Mas não vende curso, não enche o Instagram de fotos inspiracionais, não gera workshop de fim de semana. Por isso inventaram versões palatáveis, versões que prometem mudança externa para o ego interno e mantém você preso na busca, eternamente esperando o momento em que finalmente vai chegar lá, sem perceber que lá é aqui, e você nunca foi quem pensava ser. Mas tem uma coisa que ainda não te contei. A razão mais profunda pela qual distorcem os ensinamentos de Eckhart Tolle. Não é só pelo dinheiro. Não é só pelo poder. Não é nem só por medo da verdade. É por algo muito mais primitivo, muito mais básico, muito mais humano. Porque a verdade de Eckhart Tolle mata a história. Somos viciados em história, em ser personagem principal da nossa própria novela, em ter drama, em ter problemas para resolver, em ter futuro para conquistar. Eckhart Tolle te tira isso tudo, te deixa sem história, sem passado para lamentar, sem futuro para ansiar, sem presente para melhorar. Te deixa com nada. E esse nada é tão pleno, tão satisfatório, tão completo, que você nunca mais quer voltar para a história. E aí o problema se torna claro. Se ninguém mais quer história, quem vai consumir entretenimento? Quem vai comprar produtos? Quem vai sustentar a economia baseada em insatisfação permanente? Por isso as distorções não são acidente. São necessidade sistêmica. E por isso você precisa escolher entre verdade e conveniência, entre liberdade e história, entre ser nada e continuar fingindo ser alguém. Não posso fazer essa escolha por você. Nem Eckhart Tolle pode. Nem guru algum pode. Só você pode dissolver você. Só você pode desaparecer voluntariamente. Mas se você escolher isso, se você escolher se tornar transparente, do outro lado está esperando algo que nenhuma palavra consegue descrever. Algo que nenhum ensinamento consegue transmitir. Algo que só pode ser vivido através da sua própria dissolução. Talvez, só talvez, seja isso que você sempre esteve buscando sem saber. Mas eu sei o que você está pensando agora. Tudo bem, entendi que distorceram os ensinamentos. Mas como eu faço isso na prática? Como eu desapareço sem me matar? Como eu vivo sem ser alguém? São perguntas justas. E são exatamente as perguntas que Eckhart Tolle levou 2 décadas para responder publicamente. Porque ele sabia que dar a resposta errada poderia criar ainda mais confusão. Mas existe um método que ele nunca ensinou diretamente, mas que está espalhado em fragmentos ao longo de todos os seus trabalhos. Esse método não parece nada com o que ensinam por aí. Não envolve meditação de 20 minutos pela manhã. Não envolve afirmações positivas. Não envolve visualizar a luz branca. Envolve algo muito mais radical. Algo que você pode começar a fazer ainda hoje. Ainda agora. Mas primeiro, preciso te contar sobre os 3 estágios secretos que ninguém te ensina. Os 3 estágios pelos quais toda pessoa passa quando realmente começa a desaparecer. E porque 99% das pessoas param no primeiro estágio, achando que já chegaram ao final. O primeiro estágio é o que eu chamo de despertar do sonhador. É quando você percebe que tem sido ator numa peça que não escolheu, que tem reagido automaticamente a roteiros que nem sabia que existiam. Parece libertador no início. Você se sente especial, diferente, mais consciente que os outros. Mas esse é o estágio mais perigoso, porque você ainda existe, só que agora como pessoa desperta, como observador consciente, como ser iluminado em treinamento. É uma armadilha sutil. Você troca uma identidade por outra, mas continua sendo identidade. E a maioria para aqui, porque é confortável.
Você se sente evoluído sem precisar realmente morrer. Mas Eckhart Tolle não parou aqui. Ele foi forçado a ir além. O segundo estágio é o que eu chamo de dissolução do observador. É quando você percebe que não há ninguém observando. Há apenas observação acontecendo. Não há ninguém sendo consciente. Há apenas consciência sendo. Não há ninguém estando presente. Há apenas presença se expressando através do que parecia ser você. É aqui que a coisa fica assustadora. Porque você começa a desaparecer literalmente. Não como conceito filosófico, como experiência viva. É como se você fosse uma bolha de sabão que finalmente reconhece que sempre foi feita do mesmo ar que está em toda parte. A bolha não vai para lugar nenhum quando estoura. Simplesmente para de separar o ar interno do ar externo. Mas tem um terceiro estágio, o mais raro de todos. O estágio que Eckhart Tolle experimentou naquela noite, mas que levou anos para conseguir traduzir em palavras. E eu chamo de transparência total. É quando nem mesmo resta a experiência de não ser ninguém, porque não há mais ninguém lá para ter qualquer experiência. É difícil de escrever, porque qualquer descrição cria a ilusão de que há alguém lá para experimentar transparência. Mas não há. É como se a própria realidade parasse de se ver como ausência de você. Você não desaparece da vida. Você desaparece na vida, para que a vida possa finalmente se viver sem obstáculo. É isso que os vendedores de espiritualidade não conseguem te dar. Porque não pode ser dado. Só pode ser perdido. Você precisa se perder completamente para encontrar o que sempre foi. Mas como você faz isso na prática? Aqui está o método secreto. O método que reconstitui estudando não apenas o que Eckhart Tolle ensinou, mas principalmente o que ele viveu naquela noite transformadora. Não é técnica, é rendição progressiva, em 3 etapas precisas. A primeira etapa eu chamo de morte das histórias pessoais. Toda vez que você se pega contando uma história sobre você mesmo, seja para outros ou para si mesmo, pare no meio da frase. Não termine a história. Deixa morrer na sua boca. Parece simples? Tente fazer por um dia inteiro. Você vai descobrir que 90% do que você chama de conversa é, na verdade, propaganda da sua identidade. Ontem eu fui ao mercado e... Pare. Quando eu era criança, meu pai... Pare. Eu sou o tipo de pessoa que... Pare. Deixe essas histórias morrerem sem nascimento completo. E observe o que acontece no espaço que sobra. Inicialmente, vai dar desespero. Porque você vai perceber que não sabe quem você é sem suas histórias. Vai sentir como se estivesse desaparecendo. Perfeito. Exatamente isso que deve acontecer. Continue até você parar de sentir falta das histórias. Até você perceber que pode existir sem narrar sua existência. A segunda etapa é mais profunda. Eu chamo de morte dos projetos de futuro. Todo projeto que envolve você melhorando, conquistando, se tornando algo, abandone. Não porque projetos sejam ruins, mas porque projetos mantêm vivo o eu que supostamente vai se beneficiar deles no futuro. Isso inclui projetos espirituais, especialmente projetos espirituais. Pare de tentar se tornar mais iluminado. Pare de tentar se tornar mais lúcido. Pare de tentar se tornar mais atento, porque todo se tornar fortalece a ilusão de haver alguém que pode se tornar algo. E aqui é onde a maioria das pessoas entra em pânico. Mas e meus objetivos? Mais e minha carreira? Mais e meus relacionamentos? Escute bem, você não vai parar de agir. Você vai parar de ser alguém que age. A ação vai continuar acontecendo através do que parecia ser você, mas sem o drama de haver um protagonista sofrendo ou aproveitando as consequências. É como a diferença entre interpretar um personagem numa peça e ser o espaço onde a peça inteira acontece, incluindo todos os personagens. O espaço não se preocupa com o destino de nenhum personagem específico, mas permite que todos os personagens existam perfeitamente.
E a terceira etapa é a mais radical, a que Eckhart Tolle nunca ensinou diretamente porque é perigosa para egos que ainda se acham importantes. Eu chamo de morte da preferência. Pare de preferir que as coisas sejam diferentes do que são. Completamente. Não como técnica de aceitação, método de paz interior. Pare de preferir porque você percebe que não há ninguém lá para ter preferências. Esse é o ponto onde você cruza a linha, onde você para de brincar de despertar e realmente desaparece. Porque preferência é a última fortaleza do ego, o último lugar onde ele se esconde. Ok, aceito que não sou meu corpo, não sou minha mente, não sou minha história. Mas pelo menos eu prefiro paz à guerra, amor a ódio, verdade à mentira. Mas quando você investiga profundamente, descobre que até mesmo preferências são apenas pensamentos acontecendo em ninguém. Quando as preferências morrem, algo extraordinário acontece. Você para de resistir à realidade, completamente. E a realidade para de resistir a você. É como duas ondas que estavam brigando, finalmente percebendo que sempre foram o mesmo oceano. Bem, aí não há mais aí. Não há mais você para chegar em algum lugar. Não há mais jornada. Não há mais buscador. Há apenas vida se vivendo através de ausência consciente. Mas preciso te avisar sobre algo que ninguém te conta. O que acontece quando você realmente faz isso? Quando você realmente desaparece? As pessoas ao seu redor vão estranhar. Vou tentar te puxar de volta para o drama, para a história, para a identidade. E sua ausência de problemas vai destacar a presença dos problemas delas. Sua ausência de busca vai destacar o desespero da busca delas. E isso incomoda. Muito. Você vai se tornar um espelho que reflete a ilusão dos outros sem julgamento. Espelhos assustam pessoas que têm medo de se ver. Alguns vão te chamar de frio, outros de indiferente, outros de maluco. Deixe eles falarem, porque você não vai estar lá para se defender. Não vai haver ninguém para ser ofendido. E com o tempo, algo interessante vai acontecer. As pessoas que estão prontas para questionar suas próprias ilusões vão ser atraídas para você como não porque você está pregando algo, não porque você está ensinando algo, mas porque sua ausência de drama cria um espaço onde o drama delas pode finalmente descansar. Você se torna como uma clareira na floresta mental da humanidade. Um lugar onde os pensamentos podem parar de correr, onde as emoções podem parar de lutar, onde as histórias podem parar de se repetir. E isso é o que Eckhart Tolle se tornou. Não um guru, não um professor, mas uma ausência tão transparente que a presença pode finalmente se reconhecer através dela. É por isso que estar na presença dele, mesmo através de vídeos, tem um efeito tão diferente. Não é o que ele diz, é o que ele não é. E é isso que você pode se tornar também. Ou melhor, é isso que você pode parar de impedir que já é. Mas tem uma última coisa que preciso te contar. O segredo mais bem guardado de todos. O que acontece depois que você desaparece completamente. Porque os gurus sempre param na descrição do desaparecimento. Como se fosse o final da história. Como se fosse morte literal. Mas não é final. É começo. Quando você desaparece completamente como pessoa separada, algo incrivelmente belo acontece. Você começa a aparecer como tudo, não metaforicamente, não filosoficamente, literalmente. Você começa a se experimentar como a onisciência através da qual todas as experiências acontecem, como o espaço no qual todos os objetos aparecem, como o silêncio do qual todos os sons emergem. E aí você percebe a brincadeira cósmica mais genial de todas. Você nunca foi uma pessoa tentando se conectar com o universo. Você sempre foi o universo tentando experimentar
através da ilusão de ser uma pessoa. Quando a ilusão desmorona, o universo finalmente respirar. Pode finalmente parar de fingir que é pequeno. Pode finalmente se reconhecer através do que costumava ser você. É isso que os antigos textos chamavam de morrer antes de morrer. Não porque você deixa de existir, mas porque você deixa de existir como algo limitado. Você se torna ilimitado. Não como uma conquista espiritual, mas como um reconhecimento do que sempre foi verdade. E aí todas as buscas cessam, todos os métodos se tornam desnecessários, toda a espiritualidade se torna supérflua, porque você encontrou o que estava buscando. Não como um objeto encontrado, mas como o reconhecimento de que você sempre foi o que estava buscando em todo o mundo e em toda a coisa. É isso que Eckhart Tolle descobriu naquela noite. E é isso que ele tem tentado comunicar através de palavras, muitas vezes inadequadas, há décadas. E você não precisa se tornar iluminado. Você precisa parar de fingir que está na escuridão. E você não precisa encontrar a verdade. Você precisa parar de acreditar em mentiras sobre si mesmo. Que você não precisa conquistar a liberdade. Você precisa largar as grades que você mesmo está segurando, do lado de dentro da sua própria prisão. E a chave para essas grades não está em nenhum livro, não está em nenhum curso online, não está em nenhum guru. Está na sua disposição de desaparecer completamente, para que o que você realmente é possa finalmente aparecer, sem qualquer obstáculo. Mas atenção! Isso não é um jogo, não é um experimento de fim de semana, não é mais uma técnica de autoajuda moderna. É uma morte voluntária de tudo que você pensa que é, e um nascimento involuntário do que você sempre foi. Se você não está pronto para isso, não tem problema. Continue buscando, continue tentando melhorar. Continue acreditando que você é alguém especial, com problemas únicos. Mas se alguma coisa em você está cansada de ser você, se alguma coisa quer finalmente descansar dessa busca infinita, se alguma coisa está pronta para descobrir o que existe do outro lado da morte psicológica, então você já sabe o que fazer. Comece a morrer, devagar, completamente, voluntariamente. Mate suas histórias, mate seus projetos, mate suas preferências. E no espaço que sobrar, algo que nunca nasceu vai finalmente poder se reconhecer. Algo que nunca buscou, algo que nunca precisou ser iluminado, porque nunca foi escuro. Algo que você sempre foi, mas que nunca pôde experimentar, enquanto estava ocupado sendo alguém. E quando isso acontecer, você vai entender por que eles precisavam distorcer os ensinamentos de Eckhart Tolle. Porque um mundo cheio de pessoas que se reconhecem como o próprio universo não precisa comprar nada. Não precisa conquistar nada. Não precisa se tornar nada. E isso seria o fim da economia baseada na insatisfação. O fim da cultura baseada na separação. O fim da civilização baseada no medo. Seria o começo de algo completamente novo. Algo que não tem nome, porque não precisa de nome. Algo que você pode começar a ser agora mesmo. Não se tornando algo, mas ser o que nunca foi. A escolha, como sempre, é sua. Mas agora, pelo menos, você sabe qual é a escolha real. Entre continuar sendo alguém ou finalmente descobrir o que você é quando para de ser qualquer um. Entre manter a história funcionando ou deixar ela morrer, para que a verdade possa nascer. Entre ser um ator no teatro da existência ou ser o próprio teatro. E se você escolher o teatro, bem, aí não vai haver mais você para contar como foi. Vai haver apenas a história contando a si mesma, através de uma transparência que um dia pensou ter nome. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora mesmo. Talvez não exista você ouvindo essa história. Talvez exista apenas esta história se contando.
através de uma ausência que esqueceu que sempre foi presença. E quando você finalmente parar de existir como espectador separado, você descubra que sempre foi a própria história. A história do universo acordando para si mesmo, através de bilhões de pontos focais que um dia pensaram ser pessoas. E talvez você seja o próximo ponto focal a lembrar. Ou talvez você já seja a lembrança acontecendo agora. A escolha nunca foi sua. Mas a opção de escolher, essa você pode largar quando quiser. Quando largar, vai descobrir que nunca houve nada para escolher. Só algo que sempre foi, se expressando perfeitamente através do que nunca foi, inclusive através de você.